Livro de Segundas Crônicas, capítulo 7, no versículo de número 14, versículo 13, para nós entender o contexto do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, Deus falando: se eu cerrar os céus, fechar, e não houver chuva, se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Observa, queridos irmãos, que o contexto aqui, está falando: se eu cerrar os céus, se não houver chuva, o Senhor ordenar o gafanhoto. Nós sabemos que para nossa sobrevivência, para nossa existência, para nossa sobrevivência, nós precisamos daquilo que vem do céu. Precisamos de Deus, precisamos das bênçãos de Deus, precisamos do cuidado de Deus, precisamos da providência, da provisão, da proteção de Deus. O próprio Jesus diz no livro de João, capítulo 15, sem mim nada podereis fazer. Olha, o ser humano pode ser arrogante, pode ser soberbo, pode querer ser o que quiser, mas uma coisa é real: ninguém é nada sem Deus. Precisamos de Deus para tudo em nossa vida. Precisamos que Deus abra as comportas do céu e derrame sobre nós a chuva de bênção. Se não houver chuva, nós sabemos que vai faltar água. Se faltar água, vai faltar o sustento, vai faltar mantimento, vai faltar o pão. O mundo entra em colapso, o mundo entra em crise em todas as áreas, atingindo a área emocional, a área financeira, a área emocional, a área sentimental, e um abismo chama outro abismo. O resumo disso é: o mundo entrará em uma grande crise. Estou parado aqui na rua agora e estou vendo que é um grande deserto, muitas coisas fechadas, um estabelecimento fechado, e a tendência é fechar mais ainda. E os mercados, como diz aqui o louvor, os mercados estão vazios. Meus irmãos, o mundo está bem, eu diria, bem complicado. A situação está bem complicada, uma situação muito delicada. E nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir cabalmente, porque a palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira, infalível, inerrante, também é digna de toda a nossa aceitação. Mas a solução para tudo isso, a solução: o mundo está em crise, o mundo está entrando em um colapso tão terrível, crise emocional, crise financeira, crise na saúde, em todas as áreas. Uma nuvem de desespero paira sobre o mundo, sobre o planeta. E a pergunta que não quer calar é: o que vai acontecer daqui para amanhã, de agora em diante? O que está por vir? Quando vamos sair desta crise? Quando as coisas vão voltar ao normal? Ou se voltar, Então, como resolver esse problema? Quando que serão resolvidos? Meus irmãos, serão resolvidos aqui se nós se nós tomar essas decisões e dar esses passos que revela aqui no versículo 14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, está falando aqui com o seu povo. Aqui no Antigo Testamento se refere a Israel, mas agora se refere à igreja, ao povo de Deus, aqueles que dizem servir ao Senhor. Eu estava comentando ontem com a minha esposa o seguinte: se Deus mandou a crise para alertar a terra, para convocar a terra, para atrair a terra, chamar a terra, o mundo ao arrependimento, isso não aconteceu, porque você observa que as pessoas têm aquela tendência terrível de tornar o anormal em normal. Quando veio o coronavírus, o primeiro impacto do coronavírus, caiu um temor sobre muitos corações, sobre muitas vidas.
Muitas pessoas ficaram assustadas, temerosas, né? Caiu um temor nos corações. Muitos até quis voltar para Jesus, muitos até quis entregar a vida para Jesus, confessar os seus pecados. Só que o problema disso é que aquilo que era normal parece que passou a ser normal. As pessoas começaram a distanciar de Deus novamente, né? Na verdade, nem chegou a Deus a maior parte, né? Pelo contrário, enfiou a cara na bebida, né? Entrou de vez na bebida, na cerveja, na bebida, na prostituição, no pecado. Gente, vamos acordar. Deus está falando com a terra. Até quando vão permanecer nos seus pecados? Até quando vão se entregar à vaidade? Até quando vão escarnecer de Deus? Até quando vão fugir da realidade? Você tem uma alma. Os seus pecados têm infligido a lei de Deus. Os seus pecados têm provocado a ira de Deus, tem feito com que a santidade de Deus reaja, né? É tempo de conversão. Deus está chamando você para uma verdadeira conversão. Deus está chamando não somente o ímpio a se converter, mas aqueles que se diz ser povo de Deus. Precisa de uma conversão radical e urgente. Deus está chamando você, nós, à conversão. Agora, não espera que a crise vai passar se você permanece no seu pecado. Não espera que as coisas vão melhorar se você não melhora. Não espera as portas se abrir se você não abre o coração para Deus. Abra o olho. O inferno é pior do que isso que está acontecendo no mundo. Isso aqui não é nem se compara ao inferno, à perdição do inferno. E Deus prefere ver o mundo gemer com esse coronavírus do que ter que gemer no inferno depois, onde não haverá mais saída, onde não vai haver mais chance de arrependimento. Naquele dia, quando o mundo estiver no inferno, vão querer se arrepender, vão querer uma segunda oportunidade, mas infelizmente não vai ter mais. Então Deus prefere, aleluia, que as pessoas choram hoje para poder livrar do inferno. Deus quer te livrar da chama. Deus quer te livrar do pior. Deus quer te livrar do inferno. Abra o olho. Abra os olhos, se converte, abandona os seus pecados, abandona esta vida de prostituição, de mentira, de vaidade, de bebida, abandona os seus erros, a sua ignorância, abandona a sua arrogância, abandone a sua dureza de coração, aceita Jesus enquanto é tempo, abra os olhos. E agora eu quero me dirigir à igreja, aos cristãos. Observa, se o meu povo que chama pelo meu nome, se este povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Vamos lá, primeiro se humilhar, se humilhar. Temos que descer, irmãos, do pedestral, baixa o nariz, reconhece as suas misérias, como diz Tiago capítulo 4, reconheça as suas misérias. Vamos reconhecer e de duplo ânimo purificar o nosso coração, as nossas mãos. Qual tem sido a nossas atitudes diante de Deus, nos caminhos de Deus? Será que nós não temos brincado de ser crente? Será que não temos brincado com a Bíblia na mão, brincado com Deus, levado a vida de qualquer forma? Será que nós não temos abraçado aquilo que é profano e desprezado a santidade de Deus? O cristianismo hoje está uma baderna, uma bagunça, como se diz, o modernismo tem entrado dentro da igreja, o mundo tem entrado dentro da igreja, a igreja tem segurado a mão do mundo e estão andando de mão dadas. Não, irmãos, a igreja sempre andou de mão contrária, aleluia, com a igreja, com o mundo. A igreja sempre andou de mão oposta. Aleluia, glória a Deus. É tempo de humilhar. Depois que humilhar, ora. Estamos fazendo tudo errado, estamos orando muito e se humilhando pouco. A oração de hoje é estranha. Deus faz, o Senhor tem que fazer. Às vezes dá até data para Deus agir. Não, irmão, reconheça que você é um miserável. Deus é santo, Deus é perfeito. Deus não é obrigado a fazer nada. Tudo que Deus faz por graça, por misericórdia. Amém? Aleluia.
Depois que nós humilhar, aí sim, ora. Busca a minha face. Buscar a face de Deus significa dizer buscar conhecer mais a Deus. Buscar se relacionar com Deus, buscar conhecimento de Deus. Busque a ter intimidade com Deus. O que está faltando hoje é intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, comunhão, intimidade com Deus, tem que se humilhar e orar. Ninguém tem intimidade com Deus sem primeiro se humilhar e orar. Deus quer se revelar. Deus quer que você o conheça. Prossigamos, levantamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que o povo erra por não conhecer o poder de Deus. Jesus também diz: examinai as minhas escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Você precisa conhecer a Deus, não tem como servir um Deus desconhecido. Assim era o povo ali quando Paulo chega para pregar. Tinha ali tantos deuses, e havia ali um que chamava Deus desconhecido. Você não pode servir um Deus que você não conhece. Você não consegue amar alguém sem conhecê-la. Então busque a conhecer o Senhor, é isso que Deus está nos chamando. Precisamos buscar a conhecer a Deus. Como servir um Deus sem conhecer, meus irmãos? Quantos que estão na igreja, mas tão distante de Deus? Quantos que estão com a Bíblia na mão, mas tão distante de Deus? Não tem intimidade com Deus, não tem uma comunhão com Deus. Por isso que mistura o profano com santidade. Por isso que mistura, coloca um pé na igreja e o outro no mundo. Porque o dia que você passar a conhecer realmente quem é Deus, nunca mais você vai deixar os caminhos do Senhor. E se converter dos seus maus caminhos. Para Deus falar, chamar o seu povo a uma verdadeira conversão, significa dizer que o seu povo tinha afastado dos caminhos do Senhor. O seu povo tinha afastado dos princípios. O seu povo tinha afastado da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Então por isso que Deus chama o seu povo a uma conversão. Ou seja, volta, arrependa, lembra de onde caíste, volta ao primeiro amor. Deus, meus irmãos, está chamando o seu povo a uma conversão total. Volta a ser crente de verdade. Volta a ser homem de Deus, a mulher de Deus. Volta a ser santo. Volta a aborrecer as trevas. Volta a odiar o pecado. Volta a ter aquela vida de temor que outrora tinha. Volta a aborrecer as trevas. Volta para a presença de Deus. É preciso uma verdadeira conversão. Só depois disso, Deus nos ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e vai curar a nossa terra. Que Deus abençoe a sua vida, fique com esta palavra, que o Senhor fale mais alto e mais claro em todos os vossos corações.